O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e de que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estar limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Pois, depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Cálice por nós abençoado é a nossa comunhão no sangue do Senhor. Qual é esse cálice? Onde se coloca o vinho para se tornar o sangue do Cristo na hora da consagração. Este é o cálice que Jesus pronunciou também no horto, no Jardim das Oliveiras,
quando suava sangue, misturando o seu sangue com a terra, e pedia ao Pai: afasta de mim este cálice. Prezados Padre Paulinho, Padre João Ferreira, Padre Claré, queridos irmãos e irmãs que nos ajudam na transmissão, e você que também está na sua casa, pelo segundo ano consecutivo, jamais imaginávamos que este tempo sombrio, assim colocado no início da encíclica Fratelli Tutti, sobre a amizade e a fraternidade universal, escrita pelo Papa Francisco, não imaginávamos que passaríamos 2 Semanas Santas celebrando de maneira virtual para a maioria das pessoas e com pouquíssimas pessoas na igreja participando da celebração. Para nós que estamos aqui, é uma graça muito especial, um dom de Deus, mais do que simplesmente um privilégio humano, mas é uma graça, um dom de Deus que nos faz também mais comprometidos com o que estamos celebrando, para viver no nosso dia a dia o que muitos já estão vivendo há mais de um ano na sua casa, há um ano com parentes, familiares, depois de um ano já há alguns dias, como hoje o Manuel, que foi sepultado e há mais ou menos 20 dias estava lá na UTI aqui em Congonhas com seu filho, que batia no seu peito e falando assim no ouvido dele, ele já estava entubado: o senhor vai vencer essa, o senhor vai voltar para casa. E ali dizia para o filho que, ao ministrar a unção dos enfermos, o efeito imediato era o perdão de todos os pecados, mas também a preparação para que ele pudesse estar diante de Deus, caso não fosse a vontade dos filhos, mas que, ao rezarmos ao Pai, seja feita a vossa vontade. Esse é o cálice doloroso que Jesus sorveu no alto da cruz, quando também sentiu sede. Num dos evangelistas, o evangelista Marcos, mostra que ele não bebeu. Outro, o evangelista João, mostra que ele sorveu ali aquele cálice. Assim, irmãos e irmãs, hoje, na Quinta-feira Santa, quando celebramos a instituição da Eucaristia, o dom do sacerdócio ministerial, pelo sacramento da ordem, que eu, Padre Paulinho, João Ferreira, Claré e os outros 4 padres aqui em Congonhas, somando 8, um número bem até maior do que dioceses, prelazias por esse Brasil, onde faltam os sacerdotes para consagrar, para atender as confissões, para batizar. Da nossa diocese mesmo, o número é menor do que os que residem aqui nesta cidade do Bom Jesus, cidade dos profetas, a cidade também dedicada a Nossa Senhora, em 2 títulos, como Mãe da Igreja, e aqui a Senhora da Conceição. E é a promulgação do mandamento novo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, neste início do tríduo pascal, que se inicia hoje e vai culminar com a vigília pascal, por isso não temos a bênção no final da celebração, porque este tríduo continua amanhã com a ação litúrgica às 15 horas e no sábado a vigília, que já culmina com a Eucaristia e já é, portanto, a ressurreição. O domingo da Páscoa é a prolongação da vigília, para mostrar que agora, durante 50 dias, celebraremos com mais intensidade, com mais profundidade, esse mistério da passagem da morte
para a vida, do pecado para a graça de Deus. Uma vida velha para uma vida nova. Então, irmãos e irmãs, celebrar a Páscoa é celebrar também essa passagem que precisa começar dentro de nós, dentro do nosso coração, reconhecendo também nossas fragilidades, nossos pecados. E se muitos, e a maioria, não puderam, como no ano passado, fazer essa Páscoa participando do sacramento da penitência, da confissão, não deixa de receber o perdão quando com humildade suplica a Deus e pede também a graça de uma vida nova. Hoje, Quinta-feira Santa, 1º de abril, que no folclore popular é conhecido como Dia da Mentira, mas numa atenção especial que o Papa Francisco escreve todos os meses, não apenas para o apostolado da oração. Temos um irmão que publica no nosso grupo de família a intenção do mês, que o Papa pede para nos unirmos nesse oferecimento diário. É uma intenção assim muito forte. Ele pede para rezarmos por todos os que estão lutando contra todas as ditaduras, contra todos os regimes autoritários, e até mesmo com os que estão arriscando a vida para defender a democracia. Olha a intenção do Papa para este mês, início de abril, e que pode ser contestada, como foi e é muitas vezes, por aqueles que ainda teimam em viver uma religião, em que às vezes pode até acordar de madrugada e faz bem para fazer um retiro quaresmal, e faz com que as pessoas busquem estar mais próximas de Deus, mas muitas vezes nós temos essas mesmas dificuldades, empecilhos e obstáculos para colocar em prática o que Jesus nos ensinou e deixou para os discípulos celebrar sempre em sua memória. Esta Quinta-feira Santa, em que o Cristo antecipou o que iria acontecer na sexta-feira, a sua entrega, o seu derramamento de sangue para a remissão dos pecados da humanidade. A liturgia da palavra nos trouxe na primeira leitura o livro do Êxodo, a preparação para celebrar a Páscoa, que seria então dali para frente a Páscoa judaica, o sacrifício dos cordeiros. Cada família deveria então fazer este sacrifício para poder comer com os que estavam próximos. E se por acaso alguém não tivesse o cordeiro, aquela família que tinha, teria que também partilhar. E até a chegada do Filho de Deus, que se encarnou, assumiu a nossa realidade. Ele mesmo, durante 33 anos, mais ou menos, celebrou esta mesma Páscoa para mostrar que o povo de Deus, que aceita que ele seja o seu Deus, não pode jamais se submeter a qualquer regime que seja autoritário, ditatorial, em que as pessoas perdem a sua liberdade e são submissas, como aquele povo hebreu que tinha que trabalhar mais ainda e oferecer a mesma quantidade de produção dos tijolos que eles eram forçados como escravos a fazer. E Moisés então é levado diante do faraó com Arão, mostrando-lhe através de vários sinais que ele estava errado em oprimir, em escravizar. E o faraó só vai então perceber que a força de Deus, através de Moisés e Arão, viria quando fosse atingida a sua própria família, quando perdeu o seu primogênito, não só ele, mas todos os filhos dos egípcios primogênitos, naquela noite, eram sacrificados. Mas na casa,
aonde estava, nas casas, onde estava o sangue do Cordeiro, os primogênitos foram ali preservados. Tiveram que sair às pressas naquela noite, e até os egípcios ofereciam-lhes também seus pertences, seus bens, com medo de acontecer coisa pior. E o povo de Deus pôde então partir. Não foi uma partida serena, uma partida na base, debaixo também do temor, do medo, porque depois o próprio faraó se arrependeu e foi com seu exército perseguindo o povo de Deus. Mas as maravilhas de Deus se sucedem quando na passagem do Mar Vermelho, o povo hebreu, o povo de Israel, o povo de Deus passa em pé enxuto, mas quando seguem na perseguição os soldados do faraó, eles são submergidos pelas águas. Mas um dos padres da igreja vai dizer: o que é esse milagre estupendo diante do que vai acontecer com Jesus na cruz, que vai derramar o seu sangue para salvar toda a humanidade? É o que ouvimos no início do evangelho de hoje, segundo João, capítulo 13, versículos de 1 a 13. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E esse amar até o fim é porque desde o princípio, desde o início, e antes ainda da criação do mundo, eles e nós também já somos amados por Ele. E se nós pudermos, irmãos e irmãs, corresponder a este amor, os mais simples gestos e também nossos sentimentos, atitudes, palavras, estaremos sempre vigilantes para não prejudicar ninguém, para não atentar contra a vida de quem quer que seja, até mesmo das outras criaturas de Deus, chamadas por Francisco de Assis como irmão e também irmã. Amou-os até o fim. E esse cálice, por nós, por ele abençoado, é o cálice com o qual também fazemos comunhão. Por isso, quando Jesus, logo em seguida, fala com os discípulos: fazei isto em memória de mim, ali instituía o sacerdócio ministerial. Para nós, no Catecismo da Igreja Católica, o sacramento da ordem. Que graça, Padre Paulinho, eu, você, Padre Claré, tantos outros, mais de 300 mil aqui no Brasil, pouco mais de 1 milhão no mundo inteiro, Deus nos concedeu esta graça. A graça não só de fazer com que o pão e o vinho se tornem o corpo e o sangue do Senhor. E muitos vão dizer: sem o sacerdote não tem Eucaristia. É verdade. Mas se não tiver o trabalhador para jogar o trigo na terra, o avicultor para também colocar a uva para ser também colhida, se não houver quem trabalha antes, se não houver as pessoas que se unem na diversidade, esse pão não virá à mesa para ser consagrado, este vinho não chegará para ser também consagrado. Então nós sim, os padres, temos a presidência de uma celebração. Somos, é verdade, outros Cristos. Daí a grande, vamos dizer assim, sublime missão e vocação da qual somos revestidos. Mas com os demais cristãos leigos e leigas, temos também essa comum união pelo batismo, pelo sacerdócio, que todos somos chamados a viver. Mas ai de nós, se nós trairmos, se nós negarmos, como aconteceu com Judas, que fez a sua primeira comunhão naquela noite, mas o seu coração não estava na mesma comunhão com os discípulos e com Jesus. E naquela mesma noite, ele vai trair Jesus. Ouvimos, mais uma vez, Pedro no entusiasmo, pedindo para Jesus não lhe lavar os pés, sem compreender o que estava acontecendo. E Jesus vai dizer para ele que era preciso que acontecesse aquele gesto para que ele pudesse ter parte com Jesus. Então, irmãos e irmãs, se queremos ter parte com ele, com Cristo,
É preciso que nós deixemos que Ele lave os nossos pés. E é o que Ele fez, é o que Ele faz. Em toda missa, em toda Eucaristia, não apenas nos lavando, mas nos alimentando com o seu corpo e seu sangue. E se você em casa também hoje não pode participar sacramentalmente do banquete eucarístico, você pode e deve fazer também essa comunhão com quem está aí do seu lado, ou mesmo distante, talvez olhando no computador outras coisas, ou no celular também com os jogos. Você que está em casa neste momento, você também tem esta missão de deixar que o Cristo lave os seus pés, para que também eu, você, todos nós, possamos fazer o que Jesus pediu para os discípulos. Ele, o Mestre, o Senhor, lavou os pés dos mesmos, para que eles pudessem também lavar os pés uns dos outros. Por isso, o terceiro dom desta noite de quinta-feira, do sacramento do amor. O sacramento que se torna amor-serviço, amor-dedicação, como Paulo lembrava no relato mais antigo do Novo Testamento sobre a instituição da Eucaristia. Naquela noite em que o Cristo pegou o pão e disse: "Este é meu corpo, o cálice é o cálice do meu sangue derramado por vós." Quantas vezes já pode ter acontecido de termos nós padres celebrado a Santa Missa sem aquela, não vou dizer convicção, mas sem aquela fé daquilo que o Cristo nos pediu. E quantas vezes o Papa Francisco lembrava, numa das orações do Ângelus, nós temos o risco de fazer as coisas por hábito, por rotina, por nos acostumarmos. Então, irmãos e irmãs, ao recebermos mais uma vez esta graça de Deus, de celebrarmos hoje a Eucaristia, de você acompanhar pelas redes sociais ou em outros momentos pela televisão, quando os profissionais das redes católicas e até de uma rede também, de redes que podem ter recursos melhores, tudo isso só tem sentido se a nossa vida também se torna uma vida eucarística de ação de graças e de serviço pleno também. Nós temos essa missão, porque o cálice, por nós abençoar, por ele abençoado, é a comunhão com o seu sangue. No programa elaborado pela paróquia Nossa Senhora da Conceição, está escrito que na Eucaristia nós somos chamados a superar todo orgulho, toda intolerância religiosa, que nós possamos então superar isso, fazendo o que Jesus nos pede no nosso compromisso diário de viver a sua e a nossa missão, a nossa vocação. Antes então de professarmos a nossa fé, peçamos com humildade ao Senhor que nos ajude a viver a vida que Ele viveu, que é nos tornarmos de fato verdadeiros humanos que se preocupam uns com os outros, mesmo com aqueles que não conhecemos, mas que sabemos estão sofrendo, estão também esperando nossa solidariedade, nosso amor, serviço. Fiquemos alguns instantes em silêncio, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, nos ajude a sermos melhores, a amarmos de verdade como Ele, o Cristo, nos ama.